Salmo de Davi, Salmo 23 é a primeira leitura. Esse salmo que revela quem é, de fato, o pastor, ou o bom pastor das nossas almas. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Agora Ezequiel capítulo 34. Temos agora um contraste com esse nosso pastor, que é o Senhor Deus. Agora temos um contraste com os maus pastores. Em Ezequiel 34, de 1 até 10. Espero que todos já tenham encontrado. Então, uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Agora, finalmente, João capítulo 10, como última leitura, depois temos o texto. João capítulo 10, versículo de 1 até 18. Aqui temos o cumprimento daquilo que foi falado em Salmo 23. E também aqui está a natureza do nosso ofício como pastores, como presbíteros ou ministros da palavra. Nós nos dedicamos ao Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Em verdade, verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem,
vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Finalmente, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 até 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, hoje, pela graça de Deus, nós teremos a ordenação do irmão Renan ao ofício de presbítero nesta congregação. E como ofício, ele não vem de nós mesmos e nem da igreja, mas ele vem de Cristo. Nós precisamos, então, considerar nessa tarde a natureza do ofício de presbítero. Então, nós lemos o texto de 1 Pedro 5, versículos de 1 até 4, e aqui temos um tema. O tema dessa pregação é o seguinte: os pastores de Cristo, eles trabalham para o Supremo Pastor. É sobre isso que nós vamos, então, considerar a palavra de Deus. Os pastores de Cristo trabalham para o Supremo Pastor. E vamos dividir, então, esse tema em 3 pontos. Primeiro, vamos ouvir sobre o ofício do presbítero, a natureza desse nome e também um pouco de história em relação a esse ofício presbiteral. Vamos ouvir, em segundo lugar, sobre o trabalho deste oficial, desse presbítero. E, finalmente, vamos ouvir sobre a recompensa desse oficial, né, desse trabalho. Então, vamos considerar o primeiro ponto sobre a natureza desse ofício, meus amados irmãos. Observe o versículo de número 1, onde o apóstolo Pedro, falando então às congregações da região do Ponto, da Galácia, Capadócia, Bitínia, conforme o capítulo 1, versículo 1, ele diz então: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Então, o início desse versículo nos mostra que o apóstolo Paulo, ele está concluindo essa carta. Pedro havia
discursado durante os capítulos anteriores sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e, em face disso, a situação daqueles irmãos. Os irmãos daquela região estavam sendo perseguidos, eles estavam sob forte perseguição, isso por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 4, então, resume esse sofrimento que aqueles irmãos estavam passando. Versículo 12, nós lemos assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, eles estavam diante de uma tal perseguição que o apóstolo, então, ilustra isso como se fosse um fogo ardente, que não é estranho, não é algo extraordinário àqueles que servem o Senhor. Então, diante desse cenário calamitoso sobre o qual a igreja estava, Pedro agora se dirige aos presbíteros dessa igreja. Ele falou de forma geral e agora então se dirige ao conselho dessa igreja. Ele faz então um apelo. Nós temos a palavra rogo, ou rogo-vos, né, no original, e então ele faz esse apelo à igreja, apelo esse que está aqui na sequência desses versículos. Agora, antes de ouvirmos sobre o conteúdo dessa apelação do apóstolo Pedro aos presbíteros dessas igrejas, é importante, meus irmãos, nós agora darmos um pouco de atenção à definição, primeiramente, desse nome que nós vemos aí, os presbíteros. Qual é a definição, a natureza, então, desse tipo de vocação? Bom, a palavra presbítero, na Bíblia, tem vários significados. Ela pode simplesmente significar um ancião. Então, ancião é um presbítero. Ou a palavra que escreve ancião é a palavra que nós encontramos aqui para presbítero. Mas essa palavra também indica um status, não uma condição só de alguém que é experimentado, um ancião, alguém mais velho, mas um status na igreja, um status no povo de Deus, um status de liderança diante desse povo. A origem, então, desse status, nós podemos rastrear lá em Números capítulo 11, aquele texto onde Moisés, diante das suas dificuldades com o povo de Deus, caminhando pelo deserto, ele ora a Deus, ele está frustrado por aquele serviço que ele tem cumprido diante de Deus, ele ora a Deus e Deus, então, falando com ele, diz para ele separar 70 pessoas que possam dividir com ele esse encargo. Então, esses anciãos, eles foram instalados nessa situação, nesse contexto onde foi necessário apoiar o mediador da antiga aliança, o profeta Moisés, né? Conforme Deuteronômio 18, Moisés é um profeta. E então, esses 70, eles tinham a responsabilidade de julgar o povo, de dar conselhos ao povo, de com a lei julgar as causas do povo. Então, quando o povo chegou em Canaã, na terra prometida, esses anciãos eles se estabeleceram em cada cidade. E ali, então, na porta de cada cidade, eles podiam julgar a causa do povo. E esse ofício, então, ele passa a ser exercido por toda a história de Israel. Até mesmo na época de Jesus, esses anciãos, eles estão lá ainda. Mas é interessante como o ofício ele foi totalmente pervertido. De tal forma que Mateus 26, versículo 3, nós podemos encontrar esses anciãos unidos à outra liderança do povo para condenar o Senhor Jesus Cristo. Então, tamanho foi o declínio desse ofício diante do povo. Versículo 3 do capítulo 26 de Mateus diz assim: Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo, aqueles que foram estabelecidos lá em Números 11, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. O que eles fizeram lá? Eles deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então veja o contraste aqui. Aqueles que originalmente foram instalados para auxiliar o pastoreamento do povo lá na antiga aliança, são esses aqui agora que desviaram o povo, que negligenciaram esse rebanho de Deus e, pior de tudo, fazendo assim, eles foram contra
o sumo pastor das nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo. O cumprimento de tudo aquilo que havia sido falado no Antigo Testamento. Mas Cristo, na sua vinda, na sua passagem por essa terra, ele restaura esse ofício. E ele o faz através do ministério apostólico. E quando então esse tempo apostólico ele está chegando ao seu fim, então os apóstolos agora instituem em cada igreja os presbíteros. Especialmente o apóstolo Pedro, que é o autor dessa carta, também o apóstolo Paulo, assim o fazem. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve a Timóteo e Tito, e temos aí essas duas cartas, onde ele roga esses irmãos que instituam em cada igreja do Senhor esses oficiais. E são eles, então, quem vão conduzir a igreja do Senhor. Então, por exemplo, nós temos em Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, ele fala sobre as diretrizes, os critérios para que alguém possa atender esse encargo, bem como Tito capítulo 1. E Pedro, quando ele cometeu aquele grave pecado contra o Senhor Jesus Cristo, de o ter negado 3 vezes, Pedro, que escreveu essa carta, que escreveu esses versos que nós estamos aqui dedicando nosso tempo, ele é a própria testemunha de uma grande restauração do Senhor ao ofício. Pedro, que havia negado 3 vezes ao Senhor Jesus Cristo, é ele quem foi trazido pelo Senhor Jesus Cristo e a ele foi dado uma tarefa, pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é ele quem se inclui, então, aqui no versículo 1, como também sendo um presbítero entre esses irmãos. Ele diz, eu, presbítero com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Então vemos a natureza desse ofício. O apóstolo Pedro, se descrevendo como um co-presbítero, ele descreve a si mesmo também como testemunha dos sofrimentos de Cristo e co-participante da glória que há de ser revelada. Então, meus irmãos, podemos nos perguntar, o que é um presbítero? Um presbítero é alguém experimentado, e, portanto, a ideia de ancião no Antigo Testamento. Ele é um guia, ele pastoreia a igreja com a palavra de Deus, antigamente com a lei e agora com o cânon inteiro, a palavra de Deus. Ele é uma testemunha dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. E como tal, esses presbíteros, eles devem viver primeiramente conforme o Senhor Jesus Cristo. Eles devem ensinar sobre os sofrimentos de Cristo em meio aos sofrimentos. Então a palavra, o ofício de um presbítero é num contexto de uma grande confusão, como nós estamos vendo aqui, onde os presbíteros vão ensinar os sofrimentos de Cristo numa igreja em sofrimento. É exatamente isso que nós estamos vivendo também agora. Nós estamos vivendo também num tempo conturbado, não é diferente. E, portanto, o ofício de presbítero se faz ainda relevante, não só pelo contexto em si, pela palavra de Deus especialmente, mas olhando o contexto, não mudou muito. E, de fato, então, Cristo deseja continuar apacentando as suas ovelhas por meio dos presbíteros na igreja. Agora, como eles fazem isso então? Como os presbíteros trabalham? E aí já adiantamos um pouco, mas o versículo 2 nos informa, depois então de falar aos presbíteros, depois de se colocar também como um presbítero, Pedro fala, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então o que um presbítero faz? Um presbítero, ele pastoreia a igreja do Senhor. Ele pastoreia o rebanho que não é dele. Nós lemos aqui, o rebanho de Cristo. Pastorear, meus irmãos, essa é a palavra mais importante no ofício de um presbítero. Algumas igrejas consideram que aquele quem deve pastorear a igreja são os pastores, são os ministros da palavra. E nós, pela palavra de Deus, entendemos que os presbíteros também são pastores. Veja, um presbítero é alguém que pastoreia o rebanho
de Deus. Então, a nossa cultura de cidade grande, talvez, olhando essa palavra aqui, pastorear, né, pastor, talvez essa cultura de morar num grande centro, uma grande capital, ver muitos prédios, talvez você não consiga captar qual é a imagem disso, né, de ser um pastor, ou de pensar em ovelhas, né, porque isso está talvez um pouco distante, né, no campo. As ovelhas estão lá no campo. Mas, meus irmãos, ovelha é um animal muito frágil, que facilmente se assusta, que facilmente fica conturbado diante de alguma situação. Isso é a qualidade de uma ovelha. Não é sem razão que nós somos comparados com ovelhas. É um animal que depende totalmente de alguém que possa conduzi-la ao alimento, para que coma o pasto, para que beba água. Se isso não acontecer, ela fica lá, paradinha. Se tem uma trovoada, ela já se excita, já teme aquilo que está acontecendo. Então, essa é a situação da igreja. E assim como é a situação da igreja comparada às ovelhas, tal é a situação dos guias que o Senhor nos envia, né? Eles são os pastores que têm a tarefa, então, de pastorear essas ovelhas. Agora, essa comparação de presbíteros com pastores, ou pastores e ovelhas, isso não vem aqui do apóstolo Pedro, mas isso vem da própria palavra de Deus. Nós lemos, por exemplo, o Salmo de número 23. Nós vemos ali Davi, que escreveu esse salmo. Ele considera-se como uma ovelha e considera Deus como o pastor. Nós também vemos do próprio Senhor Deus, em Ezequiel 34, que chama o seu povo de ovelhas e fala que entre eles existem pastores que são maus, que ao invés de cuidarem com amor dessas ovelhas, eles estão, expropriando, eles estão sugando essas ovelhas. Por exemplo, nós vemos isso no versículo 3 de Ezequiel 34, onde lemos sobre os pastores maus, e o Senhor Deus os acusa dizendo: comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Contrário a isso, nós vamos ver aquilo que Pedro fala sobre os pastores em nosso texto. Então veja, meus irmãos, como é essa comparação, essa imagem que devemos captar em nossas mentes, a dependência que nós temos como ovelhas, a dependência que nós temos do Supremo Pastor e a dependência do Senhor que coloca sobre nós, nesse governo que é mediato, usando meios, Deus coloca sobre nós presbíteros e pastores para nos apacentarem. Então, isso faz referência, esse ofício faz referência ao Supremo Pastor das nossas almas. Meus irmãos, veja como a situação de Pedro, que se coloca aqui no versículo 1, como um presbítero, e diz que um presbítero deve pastorear. Veja como isso, ele em falando isso, ele está realmente vivenciando a situação que ele passou com o Senhor. Como eu falei, ele havia negado o Senhor Jesus Cristo, e depois então da ressurreição de Cristo ele foi restaurado ao ofício. O Senhor Jesus Cristo então perguntou se Pedro o amava. Perguntou isso 3 vezes. E Pedro então respondeu as 3 vezes que amava ao Senhor. E como resultado então dessa confissão diante do Senhor, o Senhor então pergunta a ele: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, o resultado da restauração que Cristo ofereceu a Pedro trouxe como consequência que Pedro agora deveria pastorear as ovelhas de Cristo de uma maneira espontânea, por gratidão, por consequência da salvação que Cristo providenciou a ele. E é isso então que o apóstolo fala: pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Deus quer que nesse ofício haja essa consciência e essa gratidão por tudo aquilo que Cristo fez e faz
em nossas vidas. E assim também Ele faz na vida dos nossos irmãos. E assim nós devemos amar os nossos irmãos, especialmente sendo oficiais, amar aqueles sobre os quais Cristo tem colocado para que nós possamos conduzi-las a pastos verdejantes. Agora veja que isso não pode ser feito mediante um capricho próprio. O presbítero não decide como ele vai pastorear as ovelhas do Senhor, mas é como o Senhor quer que isso aconteça. Nós lemos aqui como Deus quer. E ele começa a descrever, então, o contrário daquilo que Deus quer. Isso já foi feito lá em Ezequiel 34, mas, de novo, nós vemos essa ênfase. Porque acredito que, por causa do ofício e por causa do aparente poder, talvez o homem seja inclinado realmente a não se submeter ao Supremo Pastor, mas a decidir, a dominar como ele vai fazer aquilo. Então é necessário que Pedro, mais uma vez, assim como o Senhor já fez no passado, Pedro agora traga da parte do Senhor que esse pastoreamento deve ser feito em primeiro lugar, espontaneamente, né? Por gratidão, por um resultado daquilo que foi realizado. Depois, nem por sórdida ganância. Isso é a primeira coisa que devemos, então, evitar dentro desse ofício. De que nós vamos usá-lo para sugar, como foi dito no versículo 3 de Ezequiel 34, para sugar a gordura das ovelhas, para tirar a pele das ovelhas, para esfolar as ovelhas. Não deve ser assim. Essa sorte da ganância aponta para o desejo de enriquecer no cuidado com as ovelhas. Isso não pode acontecer. Não é isso que nós estamos vendo acontecendo nos dias de hoje? Temos aí alguns supostos apóstolos, esse ofício nem existe mais, dizem-se pastores, e qual é o resultado do seu pastoreamento? É justamente aquilo que a palavra de Deus fala por meio de Pedro para que não seja realizado. Essas pessoas estão esfolando as ovelhas de Cristo. Essas pessoas estão sugando aquelas que estão debaixo do cuidado delas, né? Sugando toda a sua gordura, até a última gota dessa gordura. O mundo está cheio desses pastores, são como lobos, eles são lobos devoradores da igreja. E os presbíteros, então, que vêm da parte do Senhor, esses presbíteros devem cuidar dessas ovelhas fragilizadas, devem fazer isso com amor, devem fazer isso com boa vontade, em meio aos seus muitos sofrimentos, que é o contexto de Pedro e também do nosso próprio contexto. Os anciãos da igreja, os presbíteros, devem conduzir o rebanho de Cristo na promessa de que eles vão participar da sua glória, de que eles já têm uma herança agora, e eles vão tomar posse dessa herança, de que eles estão passando como se por um vale de sombras muitas vezes, mas que lá na frente é certo, o pastor vai nos guiar a pastos verdejantes, encontraremos a água da vida, que mata a nossa sede para a vida eterna. Então, sem dominação, sem ganância, melhor dizendo, sem ganância. E depois o apóstolo coloca o contraste disso, né, mas de boa vontade. Versículo 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Então, Pedro fala isso porque as ovelhas, eles não são propriedade de Cristo, eles não são propriedade do presbítero, mas são propriedades de Cristo. E João 10, então, é o cumprimento de Ezequiel 34 e todo aquele abuso que havia acontecido ali naquele capítulo. Ezequiel disse que Deus libertaria as suas ovelhas oprimidas. Ele faz isso por meio do bom pastor. João 10, o Senhor Jesus Cristo, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor que abre as portas para que as suas ovelhas possam repousar seguramente dentro do aprisco. Então veja como Cristo se mostra como o bom pastor dessas ovelhas. Ele comprou essas ovelhas com seu próprio sangue. Ele ama essas ovelhas e elas são protegidas por ele. Essas ovelhas estão dispostas a seguir a voz do bom pastor. E esse bom pastor providencia essas ovelhas tudo em abundância. A gente pode ver isso, por exemplo, no versículo 10 de João, capítulo 10. Os presbíteros, então, meus irmãos, sendo Cristo o supremo pastor das nossas almas, os presbíteros devem ser modelos para o rebanho.
não modelos conforme as suas próprias virtudes ou o seu próprio caráter. Modelo de quem, então? Modelo de Cristo. Modelo do bom pastor que se dá em serviço às ovelhas, que morre por essas ovelhas. Assim como Davi, no Salmo 23, Davi havia enfrentado animais ferozes para proteger as ovelhas. Ele era um pastor dessas ovelhas, ele sabe bem aquilo que ele está escrevendo no Salmo 23. E é por esse imaginário, meus irmãos, que devemos tomar o nosso ofício. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, servir com a nossa vida inteira, dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, os presbíteros, eles devem ser exemplos conforme Cristo, a igreja no meio do seu sofrimento. Esses pastores, então, devem evitar, por exemplo, a arrogância, o partidarismo. Filipenses capítulo 2 nos dá um modelo de Cristo e fala, assim como Cristo foi, vocês devem ser. Isso também é para todo o rebanho do Senhor Jesus Cristo, mas mais ainda, então, para aqueles que estão dedicados a esse ofício de espelhar aquilo que é o serviço do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, meus irmãos, então, tendo olhado esse trabalho do presbítero, nós agora chegamos na recompensa desse ofício. Versículo 4, nós lemos assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, o apóstolo Pedro, ele lembra que os presbíteros, eles exercem o seu trabalho diante daquele que é o Supremo Pastor. O termo usado por Pedro aqui indica que ele é o primeiro, ele é o maior dos pastores, é o Supremo Pastor, ele é o maior de todos os pastores. Aqui não diz seu nome, mas comparando Escritura com Escritura, nós sabemos que esse Supremo Pastor é o Senhor Jesus Cristo, está falando sobre ele. Pedro então fala da manifestação gloriosa da vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontecer, meus irmãos, o consolo que nós temos no nosso ofício é que os presbíteros receberão uma coroa de glória. O texto está dizendo isso. Recebereis a imarcessível coroa de glória. Esse termo imarcessível resume então essa recompensa dos presbíteros, aquilo que eles vão receber um dia. Isso indica que essa glória, essa coroa de glória, isso nunca vai passar. Assim como as obras dos homens passam, 1 Pedro 1, 24 fala sobre isso, a glória daqueles que servem ao Senhor nunca vai passar. Imarcessível tem a ver com uma coisa que não murcha. Essa coroa, isso não murchará no decorrer do tempo e na eternidade. Então, essa palavra que o Senhor dá aqui por meio de Pedro, finalmente, é uma palavra de encorajamento aos pastores fiéis. É difícil pastorear o rebanho de Cristo. Veja Moisés. O que aconteceu? Vejam os anciãos. Veja o declínio desse ofício. Não é fácil. E por isso, então, o Senhor nos encoraja com essa promessa. Mas então, que coroa é essa que o Senhor está prometendo aos presbíteros? Podemos ler um texto paralelo para nós tentarmos entender um pouco sobre o que é essa coroa. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós encontramos algo da parte do apóstolo Paulo agora, ele relacionando essa coroa a alguma coisa. 1 Tessalonicenses 2, versículo 19. Paulo diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, amados irmãos, e finalmente pastor e presbítero que está a ponto de ser ordenado a esse ofício. Nossa coroa será finalmente a alegria de ver as ovelhas de quem cuidamos em nome de Cristo
Essas ovelhas todas diante do Senhor Jesus Cristo, participando da glória de Cristo. Lembra João 17? Aquela oração sacerdotal de Cristo? E ele tem um desejo de que os seus vejam a sua glória, glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E agora então, essas ovelhas chegarão lá por causa desse ofício e eles vão contemplar essa glória de Cristo. E essas ovelhas são a glória desses que pela graça puderam servir as ovelhas, os presbíteros. Então, meus irmãos, essa é a herança para os que estão nesse trabalho e que fazem isso não por constrangimento, mas de boa vontade. Não por qualquer vantagem ou lucro pessoal, mas pelo desejo de servir a Cristo, servir ao rebanho em gratidão, sendo modelos para o rebanho, conforme Cristo é o modelo. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, nós ainda veremos de sofrer muitas coisas, passar por muitos vales da sombra da morte. Mas veja, Cristo, o Supremo Pastor, ele está nos providenciando pastores nessa tarde. Que privilégio, que bênção, diante de um cenário tão calamitoso como o nosso. Os presbíteros, certamente, sendo fiéis, eles vão ajudar vocês a chegarem até a glória de Cristo. Então, como a palavra final, cuidem dos seus pastores. As ovelhas, o rebanho tem que reconhecer também. Precisam cuidar dos seus pastores. Precisam se submeter ao pastoreio desses pastores como se submetendo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então, orem por esses homens. Ajudem esses presbíteros. E um dia, todos nós vamos repousar calmamente em verdes pastos. Nós beberemos das fontes de Cristo. E nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Amém.